Graça e paz a todos, louvamos a Deus por mais esse tempo de adoração. Quero, juntamente com você e sua família, adorar o Senhor, louvar ao nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento para que possamos fazer uma oração ao Senhor. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, ó Deus, com humildade, prostrados diante do trono de misericórdia e graça do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor tome o teu lugar de honra nas nossas vidas, na tua casa. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, recebe, ó Deus, a nossa adoração, ó Deus, recebe o nosso louvor e fala poderosamente conosco através da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar esta vida, essas vidas que assistem essa mensagem neste momento, que a mão de poder do Senhor esteja sobre cada um deles, ó Deus, abençoando, fortalecendo a fé, renovando as forças, é a nossa oração, com gratidão por tuas misericórdias, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Quero ler aqui, inicialmente, o livro de Jó, no capítulo 42, Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não sabia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Está encerrando aqui a sua fala, o livro de Jó, e ele nos dá uma informação que desde o início está registrado, então, que ele tinha relacionamento com Deus, ele orava a Deus, ele conhecia Deus, mas aqui ele nos traz um esclarecimento que há uma diferença. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por causa desta contemplação de Jó, de ver a grandeza, a majestade de Deus, diz ele no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós vamos cantar algumas canções agora com a nossa irmã Viviane. E eu quero pedir a você que adore ao Senhor, mas assim como disse Jó, com um coração grato, com um coração arrependido, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Cante ao Senhor, adore a Deus. Bem-aventurado é o que está firmado na casa do Senhor. É aquele que louva o Senhor, que teme ao Senhor, esse está perto da graça e da justiça de Deus, e é Ele que nós louvamos. Que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa,
que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus. É muito bom estar perto do Senhor, porque o seu amor nos alcançou, o seu amor nos envolveu, e o nosso desejo é somente estar junto do nosso Senhor. No fluir da graça.
Amém. Graças a Jesus. Que bom é cantar canções de amor ao Senhor. Que bom é exaltar o nome desse Deus tão maravilhoso. Eu quero, nesse momento, pedir que você abra a sua Bíblia, você que tem acesso, que pode então abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, então o aplicativo ali, abra no Salmo de número 1. Vamos ler o primeiro capítulo dos Salmos e eu quero ler esse texto com você e trazer uma meditação da parte de Deus, aquilo que enxergamos então aqui no texto, entendemos pelo texto, para que você possa ser fortalecido e abençoado pela palavra do Senhor. Salmo 1, então, o texto diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche os olhos mais uma vez. Esse é o momento em que vamos nos dedicar a ouvir a palavra do Senhor. Para que possamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ter a nossa mente guardada pelo Senhor, livre das distrações, livre daquilo que nos impede, nos atrapalha de nos concentrarmos em ouvir a palavra de Deus, em ouvir especialmente a voz de Deus, o Espírito Santo do Senhor falando conosco. Ore a Deus, peça a Deus misericórdia, peça a Deus tranquilidade, acalme o seu coração e a sua mente e guarde os seus ouvidos única e exclusivamente para ouvir a voz do Senhor. Ore comigo, peça a Deus que o abençoe nesse momento. Pai de amor, a tua palavra viva e poderosa, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, foi lida neste momento. O desejo do nosso coração é sermos alimentados pelo Senhor. Deus querido, que cada um que está ouvindo esta palavra neste momento seja impactado, abençoado, transformado pelo poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, livra de toda distração, livra, Pai, o teu povo, Pai, de toda dúvida, e que agora possamos estar, ó Deus, aos pés do Senhor, com o coração contrito, quebrantado, prontos para ouvir a tua palavra, a tua boa palavra. É a nossa oração, clamando a Deus e pedindo, Pai, por tua misericórdia, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Na literatura bíblica, na literatura judaica, na literatura aqui da Escritura, o livro dos Salmos é um livro de um estilo de literatura poético, um livro poético. Não significa dizer exclusivamente que ele é um livro de poesias, mas contém verdades eternas, e sim, escritas de uma forma literária, que é a poesia. E algumas pessoas gostam de memorizar os salmos, gostam de recitar os salmos, e realmente isso é muito bonito, além de ser bonito, bom em todos os sentidos, bom para a mente, bom para o corpo, bom para a vida espiritual, para a vida cristã, maravilhoso, joia demais. Eu quero destacar aqui, especialmente, nesta introdução, que o Salmo 1, ele não é o Salmo 1 porque foi escrito primeiro, ele não foi exatamente ou exclusivamente o primeiro Salmo a ser escrito, e por isso ele é o Salmo de número 1. Na verdade, o Salmo foi escolhido aqui, porque todo o livro dos Salmos, ele vai ser retratado no capítulo 1 dos Salmos. Todo o livro dos Salmos vai ser dividido, ele vai tratar, na verdade, pessoas com 2 características, 2 nomenclaturas que são utilizadas para o ser humano: o ímpio e o justo. Aquele que está junto com Deus ou perto de Deus, e aquele que está em desobediência, separado, distante de Deus. E aí, assim também se encontra, claro,
toda a humanidade, quem não está junto de Cristo, está separado. Quem está separado, não está junto. Isso é algo meio óbvio, meio natural. Mas aqui, então, o capítulo 1, ele foi escolhido por ter essa característica, na verdade, por descrever, apresentar a ideia de todo o livro dos Salmos, como ele vai se referir às pessoas de um modo geral. E aí, você que me ouve, então, nesse momento, nessa oportunidade, eu quero olhar para esse Salmo com essa visão, dessa classificação, então, que a Escritura apresenta, de pessoas que estão junto de Deus, pessoas que estão separadas de Deus, aqueles que são obedientes e ouvem a voz de Deus, aqueles que não ouvem, como diz o versículo 1 e o versículo 2, e quero desafiar você a olhar a 3 aspectos que são apresentados aqui neste Salmo, e eu costumo, num tom assim, um pouco mais descontraído, dizer que eu chamo esse Salmo aqui de Salmo 3D, ou Sermão 3D, ou a mensagem 3D, porque eu quero apresentar, na verdade, para você aqui, 3 Ds. 3 letras D, claro, o início de 3 palavras, que começam com a letra D, que vão trazer ideias para que você reflita, para que você medite, onde você se encaixa, onde você se encontra, o que você tem feito da sua vida, como você tem vivido a sua vida, se isso tem alguma coisa a ver com você ou não. Eu acredito sinceramente que sim, mas aí é uma questão que você vai ter que resolver. Indo então direto para a divisão aqui do nosso texto, né? Os 3 Ds. O primeiro D que nós enxergamos aqui no texto, conseguimos entender aqui no versículo 1 e o versículo 2, é de decisão. Decisão. Diz o versículo 1, bem-aventurado ou abençoado, né? Não se limita a feliz, mas abençoado por Deus, que tem a bem-aventurança do Senhor, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, e aí diz, então, bem-aventurado não é esse. Antes, bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 1, os versículos 1 e 2, vão nos apresentar aqui uma ideia de que o ser humano precisa tomar uma decisão na sua vida. Qual é a decisão que você tomou na sua vida e não a que você vai tomar? Talvez Deus dê graça e agora você tome uma decisão no sentido diferente, no sentido contrário ao que tem vivido, mas até o presente momento você já escolheu na sua vida, já tomou decisões que fizeram você chegar onde você está hoje. Qual foi a decisão que você tomou até esse exato momento? Você está naquele grupo do versículo 1 que diz dos ímpios, que segue no caminho dos ímpios, no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores, ou o seu prazer, o seu deleite, a sua fonte de satisfação e realização está em ouvir a palavra de Deus e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Essa é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Essa é uma decisão que nós precisamos pensar e saber, porque, na verdade, quando ele diz bem-aventurado, ou seja, que desfruta do cuidado de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus, está naquele que toma determinada decisão. Qual? Diz ele, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não há como pensar diferente, não há como entender que vou tomar uma decisão contrária a essa, fazer uma escolha diferente dessa, no outro caminho, como está descrito no versículo 1, e ainda assim ser bem-aventurado. Claro, algumas pessoas acreditam que vivem uma vida feliz e alegre, mesmo não meditando na palavra de Deus, mesmo não tendo o seu prazer, a sua satisfação na palavra de Deus, na lei do Senhor. Mas aí então estou tomando também a decisão de entender, ou de acreditar, ou de achar, ou de viver, que eu posso viver alheio à vontade de Deus, que a palavra de Deus na verdade não é verdade, e que verdade é aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento, aquilo que eu escolho, e nunca quis saber da Bíblia, e mesmo assim vivo muito feliz. Ótimo, tudo bem, mas então realmente de nada vai adiantar continuar.
De nada vai adiantar continuar a leitura do texto. De nada vai adiantar continuar a argumentação, porque é verdade. Você tomou uma decisão diferente daquela que a Escritura diz. Mas se você me permitir, então, alguns instantes a mais, eu queria te mostrar o próximo D. Porque, veja, o primeiro D é decisão. O que eu vou escolher? Eu escolho andar no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, segundo o conselho dos ímpios, ou vou meditar na lei do Senhor e ter nele a minha fonte de prazer, de satisfação, de realização. Versículo 3 e o versículo 4 nos falam agora de uma direção. Toma uma decisão, óbvio, eu vou seguir em uma direção. E aí a Escritura está determinantemente dizendo aqui o seguinte: a direção para um é uma e a direção para outro, lógico. Eu sei que você sabe que o final da frase é outra. Óbvio, não há condição lógica, racional de colhermos o mesmo fruto. Veja o que diz o versículo 3. Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, aquele que tomou a decisão, então, de ter o seu prazer na lei do Senhor, de meditar na sua lei de dia e de noite e viver segundo o ensino dessa palavra, diz o versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que maravilha! É interessante quando sempre que leio esse texto, olha, o segredo do sucesso está aqui. A Bíblia está dizendo claramente que o segredo do sucesso está aqui. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem? Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que tem o seu prazer na lei do Senhor, que busca a lei do Senhor. Ele fala de algumas questões aqui, que não vamos entrar em tantos pormenores, mas bem rapidamente, diz, olha, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. O que significa isso? A Escritura está dizendo para mim e para você, ainda que de uma forma poética, como disse, a Escritura está dizendo para mim e para você que você não depende de estação. Você não depende de estação. Você não está só bem no outono, mas de repente quando chega no inverno ou no verão, você está aí passando dificuldade, sufoco, porque não tem abundância de água. A árvore que está plantada junto à corrente de águas, a folhagem está sempre verde, ou seja, está sempre vistosa, sempre tem alimento, está sempre muito bem nutrida, muito bem abastecida. No devido tempo dá o seu fruto, não há necessidade de ficar regando ou irrigando, está sempre muito bem nutrida. Quem? Aquele que medita, que ama a palavra de Deus, que tem ela como seu guia, seu norte, a sua instrução, a sua única fonte de fé e prática. E qual é o outro caminho, qual é a outra, então, direção, né? A outra direção, ainda que pudesse parar aqui, né, no final do versículo 3, quando fala, e tudo quanto faz será bem sucedido, é o segredo do sucesso. Guardar a palavra de Deus, andar segundo a palavra de Deus. Mas ele ainda fala dos que tomam a outra decisão, seguem numa outra direção. Versículo 4 diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E aí eu, ainda que tenha dito na introdução, de que esse salmo vai retratar dois caminhos, duas direções, eu tenho uma certa dificuldade aqui com esse texto, com esse versículo, porque quando a direção seguida por aquele que medita, que obedece, que ouve a palavra de Deus, é uma direção abençoada, sempre muito bem nutrido, guardado, sempre com fartura em abundância, sempre com sucesso em todas as coisas. Aqui o versículo 4 vai trazer uma ideia, vai retratar uma ideia, usar aqui uma analogia dos ímpios, ou daqueles que não ouvem a palavra de Deus e andam segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios pensamentos. Diz, os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. E aí sempre me vem à mente, então, quando leio esse texto, a imagem de num chão, imagine comigo, um punhado de palha, quando o vento bate e levanta aquele negócio. Para que lado vai aquilo?
Eu vou dar uma dica, eu sei que você já pensou, eu sei que você já entendeu, mas eu vou dar uma dica para você, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Não tem direção não, né? Não tem caminho seguido, cada um vai para um lado, cada um faz o que quer, cada um sobe numa altura, cada um demora mais ou menos do que o outro para cair, cada um vivendo o seu cada um, e todos chegam a lugar nenhum. Que tristeza, que tristeza. Será que você consegue olhar para a sociedade em que você está inserido, o mundo em que você vive, e consegue perceber que muitas pessoas vivem exatamente assim? Exatamente, sem propósito de vida, sem alegria de vida, sem mostrar que de fato está seguindo um norte, uma direção precisa, perfeita, direcionado por Deus. As pessoas estão experimentando. Experimenta isso hoje, experimenta aquilo amanhã, experimenta aquilo outro, experimenta aquilo outro, experimenta aquilo outro. E como a droga, assim como as drogas ilícitas, entram por um caminho de vício. E precisam viver experimentando algo novo, experimentando. Não tem firmeza. Não existe firmeza, não existe propósito, um alvo a ser atingido. Nunca há satisfação. Que vida vazia, que vida triste seguir nesta direção. Chegamos à terceira e última parte do Salmo, agora versículos 5 e 6, quando o texto nos fala do último D. Primeiro D, decisão, tomei uma decisão. Segundo D, seguindo uma direção, e certamente, todo mundo sabe disso, é o óbvio, vamos chegar em um destino. Destino, claro, é muito natural, nós todos sabemos disso sem nenhuma dificuldade, seguimos numa direção e vamos chegar em um destino, e é exatamente isso que o Salmo fala nos dois últimos versículos. O texto diz, por viverem como a palha que o vento dispersa, cada um para um lado, experimentando algo que lhe agrada ou lhe interessa ou lhe chama a atenção, sem a direção de Deus, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quero destacar duas palavras aqui, desse versículo. O principal é o destino dos perversos, certo? Tudo bem. O principal é o destino dos perversos. Só que ele diz assim, a respeito dessas pessoas, não prevalecerão no juízo, ou seja, haverá um juízo, todo mundo sabe disso, chegará uma hora que nós vamos acertar as contas das nossas ações, e não vão prevalecer, ou seja, não vão se dar bem, não vão ter sucesso, não vão receber decisão favorável. É muito óbvio, porque andaram segundo os seus próprios interesses, segundo sua própria vontade, fazendo o que melhor lhes parecia. Por isso vão chegar no juízo, então, na hora aqui do destino, a decisão não é favorável, não prevalecerão no juízo. É o que o texto está dizendo com muita clareza. E a segunda palavra que precisa ser destacada desse versículo, agora ele muda a expressão de perversos para pecadores, ele diz também não vão permanecer aí na congregação dos justos. Não haverá comunhão, ligação, união com aqueles que desfrutaram da direção de Deus, daqueles que tomaram a decisão de seguir o caminho do Senhor. João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar até Deus, até o céu, a vida futura, tem que passar por Jesus. Tem que passar por Jesus, não existe outro caminho, não existe outra forma. Essa história que você ouve, que contam para você, né? Todos os caminhos levam a Deus, e algumas pessoas dizem que não, veementemente. Eu digo o contrário, é verdade.
todos os caminhos levam a Deus. Não se preocupe, fique tranquilo. É verdade, todos os caminhos levam a Deus. Cuidado. Só tenha cuidado. Porque também o próprio Deus diz que nesse momento que todos estiverem diante dele, ele vai separar uns para uma direita e outros para a esquerda. Uns para junto de si e outros para longe de si. Certamente, aqui quando diz na congregação dos justos, ou seja, no ajuntamento dos justos, os pecadores estão fora. E é interessante que essa informação é graça de Deus que você esteja recebendo essa palavra hoje, que pode tomar uma decisão, porque senão o destino é exatamente o que a Escritura está dizendo, exatamente. E aí, versículo 6, ele fala da razão, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lembra que eu falei agora do versículo 6, do capítulo 14 do Evangelho de João? Disse Jesus, eu sou o caminho. Quando aqui a Escritura diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Eles não seguiram o seu próprio caminho, mas seguiram Jesus. Andaram nos passos de Jesus, entregaram sua vida a Jesus, reconheceram o seu estado de pecado e a necessidade de salvação. Os crentes aqui, os justos, não são eles melhores ou piores. Não foram eles que salvaram-se a si mesmos, mas exatamente o contrário, confiaram, reconheceram que são pecadores e dependentes e por isso confiaram em Jesus Cristo para a salvação. Confessaram o seu pecado e entregaram suas vidas a Jesus. Por isso Deus diz, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você que quer viver a vida verdadeira, você que quer desfrutar não só dessa vida verdadeira aqui, num relacionamento, andando com Deus numa direção dada por Deus, mas e ainda, além disso, a perspectiva de futuro, a certeza, a convicção de uma vida eterna ao lado do Senhor. Quero desafiar você a tomar uma decisão hoje por Cristo. Ore ao Senhor, nós estamos encerrando esse momento da mensagem. Eu quero pedir a você que feche seus olhos onde você está, você que porventura não tem a certeza da sua salvação, que você possa orar ao Senhor e confessar o seu pecado, entregar sua vida a Jesus e confiar que Ele tem cuidado dos seus. Que o bom Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore mais uma vez comigo. Pai de amor, Deus eterno, a palavra do Senhor é maravilhosa. Nós te agradecemos por ela. Que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento, se porventura não tem certeza da sua salvação, oh Deus, ouve a oração dessa pessoa. Ouve, Deus, a confissão desta pessoa. E que o Espírito Santo do Senhor esteja operando um milagre na vida desta pessoa. Pai querido, que ela seja transformada pelo poder da Tua palavra, renovada, que o Espírito Santo do Senhor gere nova vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, clamamos pela intervenção do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus de misericórdia. Essa palavra é uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Que o Senhor possa usá-la conforme o Teu propósito. Que aqueles que já confessam o Teu nome, ó Deus, que possam reconhecer o caminho, o destino que estão seguindo aqui, a direção que estão seguindo aqui nessa terra. Que possam honrar o Teu nome todos os dias, com um coração grato, louvando o Senhor pelas Tuas bênçãos. Toma o Teu povo nas Tuas mãos. Pai querido, abençoa a nossa nação, que a mão de poder e graça do Senhor esteja sobre o Brasil. Abençoa o Teu povo, ajuda a Tua igreja a perseverar, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus.
Louvado seja Deus, quero agradecer a você a oportunidade de trazer essa mensagem, de compartilhar essa mensagem com você e sua família. Que Deus realmente esteja te abençoando, iluminando os olhos do seu entendimento e te dando direção a cada dia. Quero convidar você agora a receber a bênção e que você, ao terminar essa mensagem, ao fechar essa mensagem, seja você um instrumento de Deus para abençoar também outras vidas em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor na nossa nação e em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.